Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No calor sufocante da tarde, um velho permanecia imóvel ao lado de sua caminhonete, com os pulsos firmemente algemados atrás das costas. Seus olhos, cansados mas alertas, acompanhavam calmamente as ações do policial, que, todo sorrisos, revistava meticulosamente seu veículo. O policial parecia de bom humor, distraído demais para ver o que se escondia por trás daquele homem aparentemente exausto, um homem que ninguém parecia levar a sério. No entanto, havia algo em seu olhar que revelava uma experiência muito mais profunda do que suas feições sugeriam. Este homem, um ex-almirante da Marinha, não parecia um oficial de alta patente. Suas roupas antiquadas e gastas pareciam escolhidas para o conforto, muito distantes dos uniformes impecáveis que usará na juventude. Seu rosto era marcado pela idade, e as rugas traçavam a história de décadas servindo nos mares, lutando batalhas e enfrentando tempestades físicas e emocionais. Mas por trás daquele velho e cansado exterior, ele escondia um passado glorioso que ninguém parecia notar. Um passado sobre o qual ele não queria mais falar, mas que continuava a assombrá-lo silenciosamente. O sol queimava impiedosamente no céu, o ar quase parecendo congelar sob o calor insuportável que permeava cada centímetro do espaço ao seu redor. Samuel Joseph, um homem negro de 60 anos, estava ali, com os braços cruzados sobre o peito, indiferente às algemas que apertavam seus pulsos. Não era uma mera parada de rotina. Ele não estava ali para discutir seu passado ou explicar a ironia sombria de sua situação. Longe do mar e das batalhas que travara, longe das memórias de outro tempo, ele estava naquela estrada deserta, sozinho, mas com uma resignação calma que desmentia sua aparência cansada. Ao lado dele, seu almoço, contido em um saco de papel pardo, era uma modesta distração, um mero alívio para o tédio da viagem. O pão e o queijo que ele trouxera mal eram suficientes para quebrar a monotonia da estrada. Ele nem pensava em comida. Seus pensamentos estavam em outro lugar, longe das preocupações do momento. Um grito estridente quebrou de repente o silêncio opressivo. No espelho retrovisor de Samuel, uma viatura policial surgiu, aproximando-se em alta velocidade, com uma sirene cortando o ar quente. A autoridade imponente do veículo destacava-se na paisagem desértica, como uma sombra ameaçadora que se aproximava dele. A sirene gemia no ar pesado, um som penetrante que parecia carregar a atmosfera com uma tensão palpável. Samuel suspirou baixinho, o calor da tarde penetrando em seus ossos, mas não se surpreendeu. Esse tipo de incidente se tornará muito comum nos últimos anos. Suas mãos, apesar da idade, apertaram o volante com força, o aperto firme, mas calmo. Ele dirigiu sua caminhonete em direção ao acostamento, sem pressa, como um homem que aprendeu a aceitar as reviravoltas inesperadas da vida. Não era a primeira vez que ele era preso. Já havia passado por centenas, mas, desta vez, algo parecia diferente. Uma sensação pesada no ar lhe dizia que aquilo não era como os outros. Talvez fosse apenas o calor, ou talvez fosse o olhar do oficial, ou talvez fosse aquela sensação estranha que ele tinha. Como se uma página de sua história estivesse virando e não houvesse nada que ele pudesse fazer para impedir. As lembranças do mar, das batalhas, dos homens que comandará. Tudo parecia distante, quase irreal. Mas uma coisa era certa, ele não era mais aquele jovem almirante intrépido, não era mais aquele que comandava navios no mar. O homem em que ele se tornará havia criado raízes ali, nesta estrada, entre aqueles campos de grama alta e árvores empoeiradas. Suas batalhas haviam ficado para trás, mas ainda havia uma guerra a ser travada, uma guerra silenciosa, contra o preconceito, contra julgamentos precipitados, contra um sistema contra o qual ele lutara por décadas e que hoje parecia estar o alcançando. 2 policiais saíram da viatura. O primeiro, um jovem com o rosto marcado pela inexperiência, movia-se desajeitadamente, como se tentasse esconder o desconforto atrás de uma fachada de confiança. Cada passo parecia hesitante, cada movimento um tanto calculado demais. Seu olhar evitava o de Samuel, como se temesse descobrir demais sobre o homem que estava prestes a abordar. O segundo, porém, o policial Robert Allen, portava-se com uma postura confiante, quase arrogante. Sua presença era imponente, e seu olhar exalava uma certeza fria, como se já tivesse julgado o homem que estava prestes a interrogar, independentemente do que pudesse descobrir. Olá, senhor, disse Allen, com um sorriso quase largo demais, o sorriso de um homem que se esforçava demais para parecer amigável, mas cuja voz já revelava certo desdém. Sabe por que eu interrompi? Samuel, quase perturbadoramente calmo, respondeu calmamente não, oficial.
O policial Allen, sem hesitar, examinou o interior do caminhão como se cada objeto pudesse esconder uma ameaça. Como se o próprio veículo fosse uma espécie de armadilha mortal, à espreita para disparar ao menor movimento. Você estava dirigindo muito devagar. Isso é perigoso. Sabe, pode causar um acidente. Mostre-me sua identidade. Samuel, implacável, entregou sua carteira de motorista sem protestar, sem uma palavra de desafio. Allen olhou rapidamente para o documento de identidade, um olhar frio, quase mecânico, antes de fazer sinal para seu parceiro sair do veículo. Vamos verificar se está tudo em ordem, disse ele secamente, tão desprovido de empatia quanto seu rosto. Samuel levantou-se lentamente, o corpo cansado, as pernas desgastadas pela idade e pelas provações da vida, mas as costas permaneceram eretas. O movimento parecia lento, quase ritualizado, como se soubesse que cada gesto podia ser interpretado, cada movimento observado. Não precisava gritar, protestar ou se defender. Sabia que era mais do que aquilo que se via, mais do que a aparência de um velho aparentemente dócil. Allen, sem a menor hesitação, inclinou-se para começar a revistar a caminhonete. Não havia gentileza em seus gestos, apenas uma pressa fria, como se tudo tivesse que ser revirado, verificado, revistado. E Samuel não merecesse outra consideração além da de suspeito. Ele pegou o saco de papel pardo que estava no banco do passageiro, abriu-o bruscamente e tirou um sanduíche embrulhado em papel manteiga, junto com alguns guardanapos que caíram no chão. Ops! Zombou, com malícia evidente na voz, uma clara intenção de provocar uma reação. Mas Samuel, implacável, não se moveu um centímetro. Seus olhos permaneceram calmos, seu rosto inexpressivo, como se cada zombaria o atravessasse sem tocá-lo. Você encontrou o que estava procurando, policial? Ele perguntou em um tom calmo e neutro, como se estivesse se dirigindo a um estranho e não a um homem que provavelmente estava invadindo suas partes íntimas sem motivo. O policial Allen ignorou a pergunta com visível desprezo e agarrou o velho boné de Samuel. Ele o ergueu à sua frente, segurando-o como um troféu, examinando-o com um interesse exagerado, quase caricatural. Bem, o que é isso? Uma lembrança? Uma compra de mercado de pulgas? Samuel, sem se deixar abater, respondeu num tom calmo, quase indiferente. É o meu boné. Seu. Allen caiu na gargalhada, uma risada nervosa e estridente que exalava uma condescendência mal disfarçada. Ah, deixa eu adivinhar. Você é um figurão, um almirante aposentado, hein? O sarcasmo era palpável, mas Samuel não vacilou. Permaneceu ereto, implacável, com o olhar fixo em Allen sem qualquer sinal de agitação. Havia uma força silenciosa em sua calma, uma espécie de dignidade que o protegia muito mais do que a raiva jamais poderia ter feito. A humilhação estava lá, no ar pesado do calor, na maneira como Allen o olhava, como um objeto que ele podia torcer e virar à vontade, mas Samuel não a sentia mais. Já a experimentara muitas vezes. No momento em que Allen estava prestes a continuar sua busca, talvez procurando algo mais para exibir, o som de um motor fez com que todos olhassem para cima. Um enorme SUV preto parou abruptamente a poucos metros de distância, uma silhueta ameaçadora contra o ar quente da tarde. A porta do veículo se abriu com um estrondo surdo, e um homem alto, impecavelmente vestido em seu uniforme azul marinho, deu um passo à frente. Sua postura era a de um militar, ereta e inconfundível, seu andar cheio da confiança atribuída a homens de poder. O que está acontecendo aqui? Perguntou o homem com uma voz ríspida e autoritária, como se tivesse interrompido uma cena que não merecia ser encenada. O capitão David Hunter, um homem cuja figura imponente exalava uma autoridade natural, aproximou-se com firmeza, seu olhar penetrante percorrendo a cena com rapidez calculada. Num instante pareceu avaliar toda a situação. Seus olhos pousaram em Samuel, ainda algemado e de pé, com uma serenidade que revelava um passado carregado de experiência. Então, voltou seu olhar gélido para o oficial Allen, que estava visivelmente perplexo. Você prendeu esse homem, disse ele em voz baixa, mas séria, apontando para Samuel com um movimento imperceptível da mão. A intensidade do seu olhar não deixava dúvidas. Ele não esperava uma resposta, apenas exigia o reconhecimento imediato dos fatos. Ele é um almirante aposentado. O oficial Allen, que mal havia percebido a magnitude do seu erro, congelou, com o rosto subitamente tomado pelo pânico. Seus lábios se moveram silenciosamente, e então ele se sentou, assustado. Um almirante? Repetiu incrédulo. O capitão Hunter virou lentamente a cabeça para Allen, com o olhar afiado como um cutelo. Sim, um almirante. E se você tivesse parado um minuto para verificar os documentos dele antes de agir como um justiceiro, saberia, disse ele bruscamente.
cada palavra soando como um julgamento final. Havia uma mistura de exasperação e decepção em suas palavras, como se aquela situação, embora familiar, fosse na verdade inaceitável. Allen, visivelmente perturbado, foi agora confrontado com a magnitude do seu erro. Seu rosto, inicialmente marcado pela confiança e certeza, empalidecera, seu sorriso nervoso desaparecera, substituído por um constrangimento palpável. Ele não apenas cometera um erro profissional, como também lançara uma sombra sobre a honra do homem que humilhara. O jovem oficial, pego em seu próprio erro, começou lentamente a remover as algemas de Samuel, com movimentos hesitantes e desajeitados. Seus olhos tentavam evitar o olhar do Capitão Hunter, mas este não teve dificuldade em comunicar, com um simples movimento de cabeça, que aquele momento era muito mais do que um mero erro administrativo. Era uma grave violação da dignidade humana e profissional. Pense antes de julgar, disse Samuel com a voz calma, mas firme, imbuída de uma autoridade silenciosa que parecia advir de anos de serviço militar e das batalhas que travara, não apenas no campo, mas também na vida cotidiana. Seu tom não era uma simples repreensão, mas um lembrete tácito da importância do respeito, um respeito que Allen e tantos outros pareciam ter esquecido. Poucos minutos depois, chegou um veículo militar, um jipe escuro com o emblema da Marinha. Os soldados a bordo haviam sido informados da situação e, rapidamente, um oficial uniformizado veio confirmar a identidade de Samuel. Ele saudou o Capitão Hunter, mas seu olhar imediatamente pousou em Samuel, e seu rosto congelou brevemente ao reconhecê-lo. Ali, na cortesia militar, na homenagem tácita do reconhecimento, não havia erro, não havia dúvida. Samuel era um homem honrado, um ex-almirante cuja carreira havia sido forjada em tempos muito mais difíceis do que aqueles. O policial Allen, sem sorrisos e arrogância, baixou a cabeça, a expressão congelada em uma mistura de vergonha e confusão. A humilhação agora era completa. Ele havia sido pego em sua própria armadilha, e sua incapacidade de reconhecer a dignidade do homem que havia subestimado o deixou indefeso. Seu papel como autoridade agora não passava de uma fachada frágil. Ele não podia mais se justificar, não podia mais se esconder atrás da legitimidade de seu uniforme. A cena, filmada por um transeunte que presenciou todo o incidente, circulou rapidamente nas redes sociais. Em poucas horas a filmagem viralizou. Internautas, indignados com o comportamento do policial, começaram a comentar em massa, condenando o comportamento do policial Allen. O vídeo demonstrava não apenas a evidente injustiça da prisão, mas também como um homem, aparentemente sem importância aos olhos das autoridades, havia sido humilhado publicamente sem motivo aparente. O incidente tornou-se um escândalo nacional. As hashtags #Justiça para Samuel e #Respeite o Almirante proliferaram online, enquanto jornalistas se apressavam para cobrir a história. Em poucos dias, o nome de Samuel Joseph estava na boca do povo. Uma figura de autoridade militar que havia sido vítima de injustiça, um ex-almirante que, mesmo aposentado, havia travado mais uma vez uma batalha importante. Mas desta vez por algo maior do que ele mesmo, a dignidade humana e o respeito entre os cidadãos e aqueles que deveriam protegê-los. Nas discussões que se seguiram, o foco foi o preconceito racial e a cegueira sistêmica que poderia existir na aplicação da lei. Questionou-se quantos outros Samuel Joseph tiveram a sorte de ver um capitão como Hunter passar por esse processo para restaurar a ordem. A cena da humilhação de um idoso, veterano da Marinha, foi vista não apenas como um erro de julgamento, mas como um reflexo de muitos problemas mais profundos nas estruturas de poder. No dia seguinte, Samuel tornou-se uma figura icônica, um símbolo inesperado de dignidade e resiliência diante da injustiça. Mas longe de se deleitar com a atenção repentina, que poderia tê-lo impulsionado para os holofotes de uma fama passageira, ele optou por permanecer fiel a si mesmo. Quieto, humilde e firme em seus princípios. Ele nunca almejou ser um herói, muito menos um ícone. No entanto, a forma como sua história capturou a atenção da mídia e das redes sociais revelou a profundidade de suas experiências, o impacto silencioso de suas escolhas de vida. Durante uma entrevista televisionada, repórteres, motivados pela necessidade de compreender a extensão do que acabará de acontecer, perguntaram-lhe o que ele achava do policial Allen e do incidente em geral. A pergunta, embora previsível, carregava consigo a esperança de uma resposta dramática, uma postura que alimentaria ainda mais a indignação popular. Mas Samuel, com a sabedoria serena que sempre o caracterizara, recusou-se a cair nessa armadilha. Não é a minha história que importa, disse ele com a voz calma, mas firme, um tom firme que ecoava seus anos de serviço, suas batalhas em outro mundo, maior e mais complexo do que o daquela rua deserta.
Seus olhos fixos à frente refletiam a profundidade de um homem que vira o mundo em toda a sua glória e imperfeições, um homem que entendia que histórias individuais, por mais pungentes que fossem, muitas vezes são apenas janelas para questões maiores. O que isso diz sobre nossos preconceitos e julgamentos precipitados é o que importa, continuou ele. Sua mensagem, transmitida com uma simplicidade desarmante, tocou profundamente o coração de milhões de pessoas em todo o país. Não foi uma condenação do policial Allen, nem um pedido de reparação ou vingança, mas um chamado à reflexão. Samuel não buscava compaixão, ele simplesmente queria que todos tirassem um momento para questionar a maneira como percebemos e tratamos os outros, muitas vezes baseando nossos julgamentos em aparências superficiais ou estereótipos. Não julgue um livro pela capa, acrescentou, um provérbio que, em suas palavras, se tornou mais do que uma frase banal, tornou-se um princípio para a vida. As palavras de Samuel, veiculadas por milhões de pessoas nas redes sociais, programas de televisão e bate-papos em cafeterias, espalharam-se como uma onda de choque. Sua voz, suave mas segura, perfurou a névoa de preconceito que frequentemente cercava as interações humanas. Ele não era apenas o homem parado na estrada, tornou-se uma espécie de espelho no qual a sociedade podia se olhar e se questionar. Como tratamos os outros? O que realmente sabemos sobre as pessoas com quem cruzamos todos os dias? E por que tantas vezes nos deixamos guiar por ideias preconcebidas, julgamentos precipitados e medos irracionais? O poder absoluto de suas palavras desencadeou uma introspecção coletiva. Por todo o país, discussões animadas começaram a surgir em lares, escolas, locais de trabalho e até mesmo em círculos políticos. Samuel não queria ser um porta-voz dos oprimidos ou um defensor do movimento antipolícia. O que ele queria era inspirar as pessoas a olhar além das fachadas e se perguntar se, em seu cotidiano, elas também estavam confrontando seus próprios preconceitos, mesmo aqueles que se escondem em cantos invisíveis. Enquanto isso, Samuel, fiel à sua natureza, retornou à sua vida simples, longe dos holofotes. Sua pequena caminhonete, seu boné, seu modesto almoço num saco de papel, esses eram seus marcos, sua realidade. Ele não buscava reconhecimento ou admiração. Sabia que sua história havia ajudado a fazer a diferença, mesmo que não fosse imediatamente mensurável e provavelmente nunca da maneira que a mídia gostaria. Retornou às suas caminhadas solitárias, às suas reflexões sobre a vida, ainda com a mesma serenidade que cultivara ao longo da carreira militar. Sabia que esse tipo de mudança não acontecia instantaneamente. Transformações verdadeiras levam tempo, muitas vezes invisíveis e silenciosas. Mas sentia no fundo que algo havia mudado. Suas palavras haviam aberto uma brecha na consciência coletiva e mesmo que os resultados não fossem imediatos, acreditava que essa consciência acabaria se traduzindo em ações concretas. De volta à sua rotina diária, Samuel vivia com a convicção de que não era o reconhecimento externo que importava, mas o simples fato de ter plantado uma semente na mente dos outros. Uma semente que com o tempo poderia frutificar na forma de respeito, compreensão e tolerância. Samuel Joseph, o homem que fora julgado precipitadamente, havia escrito uma página importante na história de seu país, não por um ato espetacular, mas por sua capacidade de permanecer fiel a si mesmo, à sua história e aos seus valores.